E então, boa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã. Bom estar aqui mais uma vez com você para a gente concluir essa semana, não é? Essa semana. Esse programa está sendo gravado e essa live vai entrar ao meio-dia. Você já deve estar assistindo agora ao meio-dia. Então, eu peço a você que, se você for novo aqui no canal, investigue um pouco os vídeos que a gente tem aqui, porque esse é o Tempo 3, um canal voltado ao estudo de profecias. Todos os dias, ao meio-dia, sempre que Deus permite, a gente se reúne aqui para orar, buscar a presença do Senhor, estudar a palavra. Você é nosso convidado especial, se você estiver passando por aqui por acaso, tá bom? Então faça a sua inscrição, participe dessa comunidade para você ser avisado todas as vezes que a gente tiver aqui um conteúdo novo, tá bom? Muito bem, amados. Louvado seja Deus por estarmos aqui, né? Já foi dado o recado inicial, vamos direto ao ponto, vamos buscar a presença do Senhor, vamos pedir que Ele nos ajude no estudo da sua palavra hoje e vamos aproveitar para orar de forma intercessória uns pelos outros. Feche os teus olhos agora, para o que você está fazendo e vamos à presença do Senhor descansar um pouquinho. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, como é bom entrarmos em Tua presença. É um momento de descanso, onde a gente relaxa, onde o medo, pelo menos por enquanto, se dissipa e a gente se sente seguro. Obrigado por essa bênção de podermos recostar nossa cabeça ao Teu peito e sentirmos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso protetor, nosso Pai eterno. Por isso que a gente te louva, Senhor. Apesar de sermos pequenos vermezinhos, o Senhor tem demonstrado tamanho amor por nós. E nos sentimos felizes todas as vezes que entramos em Tua presença. Queremos Te obedecer, Te honrar, Te glorificar, porque Tu és o nosso Criador, Tu és o único Deus no céu e na terra, o único digno de ser louvado e exaltado. Nenhuma outra criatura pode reclamar para si esse privilégio de ser louvado e engrandecido, assim como Satanás tentou fazer. Somente o Senhor é digno da nossa adoração, por isso nós Te honramos. Nesse momento clamamos para que o Senhor nos examine, Pai, que o Teu Espírito caminhe em nosso coração, caminhe por todas as avenidas da nossa mente, para ver onde estão os nossos pecados, os nossos defeitos que precisam ser removidos, corrigidos. Se houver pecado, Pai, se houver alguma coisa em nós que Te desagradou, Te desapontou, Senhor, que fizemos de forma consciente, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, nos lave com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Purifica-nos de toda impureza, de toda imperfeição, de todo e qualquer pecado, até mesmo dos não intencionais. Purifica-nos, Pai. Queremos viver em Tua presença santa e para isso precisamos ser moldados por Teu Espírito, porque a gente não tem condição nenhuma de viver em contínua santidade por nossa própria conta. Não temos, Pai. Que o Teu Espírito venha sobre nós para nos convencer de onde estão os nossos erros, nos levar ao arrependimento e que Ele venha também para nos empoderar, nos dando capacidade de resistirmos aos pecados, resistirmos às nossas tendências naturais. Que a nossa vida seja um constante louvor ao Teu nome. Pai amado, oramos por todos os pedidos de oração aqui postos. Tenha misericórdia. Olhe para cada um com Teu amor. Tu sabes, pastor Rafael se submeteu a uma cirurgia, nós pedimos que esteja no comando de tudo, ponha a Tua mão sobre esse processo para que dê tudo certo, que a Tua vontade seja cumprida, que Teu propósito também, que nada possa interromper ou impedir o Teu propósito na vida do pastor Rafael. Todos os nossos sofrimentos são assim, Pai. Para aqueles que Te amam, todo sofrimento serve para um propósito. Porque assim está escrito que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Então nós Te louvamos até pelas provações que temos vivenciado. E se o Senhor está permitindo que a gente viva isso, o Senhor tem propósito. Bendito para sempre seja o Teu nome.
Pai amado, vamos abrir a Tua palavra e precisamos de unção do Espírito na transmissão, na recepção. O Senhor é responsável pelo mensageiro, pela mensagem, pelo receptor. O Senhor é quem faz tudo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, do Senhor, do Pai. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, mais uma vez, nos dê sabedoria para concluirmos essa semana, Senhor, falando sobre as maravilhas do Teu amor. Fale conosco por meio da Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito que nos capacita tanto para assimilar a Tua palavra como para transmiti-la. Que sejamos Teus atalaias, que possamos anunciar o mundo sem medo, porque foi isso que a gente estudou essa semana. Possamos anunciar para o mundo sem medo a respeito das verdades contidas em Tua palavra que o mundo precisa saber. Pois as pessoas necessitam de arrependimento, precisam confessar os seus pecados, admitir a culpa, para que encontrem salvação. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda contaminação, de todo pecado. Então ajuda-nos nesse processo, tanto a incentivar outros a confessar por meio da Tua palavra, como também nós confessarmos diariamente as nossas falhas, para encontrarmos diariamente a Tua misericórdia renovada sobre nossas vidas. Todas essas bênçãos te pedimos, Pai, sabendo que brevemente esse mesmo Espírito que nos convence de pecado virá em grande medida sobre nós para nos ajudar a concluirmos esta obra que o Senhor nos designou, a fim de encontrarmos o Senhor Jesus. Cumpre a Tua promessa, Pai. Nós esperamos ansiosos por ela e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. É bom sentir a presença de Deus durante a oração, né, queridos? Que coisa maravilhosa. Não são assim tão recorrentes os momentos que a gente sente a presença de Deus. Não é toda hora, não. Ela é muito singular, ela é muito especial. E às vezes a gente percebe que está em solo sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia, abre lá em Isaías. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Qual o tema de hoje? Promessa e providência. Promessa e providência. Então vamos lá. Nós estudamos essa semana a respeito do medo, da falta de coragem, o medo da rejeição, a dificuldade que alguns de nós temos ao nos sentirmos responsáveis por pregar e falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, mostrar para elas a verdade. Lembram? Ficou bem didático isso aqui, a gente repetiu muito. Mostrar a verdade, não precisa revelar o erro, porque isso é automático. Você não precisa dizer, você está errado, porque isso gera inimizade, dificuldade, isso gera ruído, ruptura. Então precisamos ser sagazes ao pregar o Evangelho, precisamos conquistar os corações, falarmos de forma humilde diante das pessoas, declarar para elas que o mesmo Jesus que elas precisam, nós precisamos ardentemente. Elas precisam se sentir parte de nós e que nós queremos para eles, para elas, para essas pessoas, tudo aquilo que nós desejamos para a gente também. Então sigamos com coragem, queridos, na intenção de falar e mostrar ao mundo a palavra de Deus, o assim diz o Senhor. E ao revelar a verdade para o mundo perceberá que necessita de arrependimento. Arrependimento. Muito bem, queridos. Isaías 41, verso 10. Esse capítulo, essa seção de Isaías, diz respeito a uma promessa que Deus faz ao seu povo de
erguer um redentor, de providenciar um redentor. Mas como nós falamos muito de medo essa semana, e de que a gente precisa de coragem e clamar a Deus por essa coragem, eu resolvi trazer o texto que eu acho assim mais emblemático de Deus dizendo para a gente não ter medo, para a gente se encorajar. É o texto do verso 10 do capítulo 41 de Isaías. Isaías 41, verso 10. Que diz assim, você conhece bem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Te sustento com a minha destra fiel. Você já deve ter ouvido de muita gente que prega por aí uma coisa muito interessante a respeito dessa expressão não temas. Você já deve ter ouvido que existem 365 expressões idênticas na Bíblia dizendo não temas. Curiosamente, né? São os dias do ano, é como se Deus estivesse dizendo para a gente todos os dias, não tenha medo, cada dia é um desafio. Sabe aquela expressão, cada dia tem que matar um leão? É assim que vive o crente. E o Senhor diz para mim e para você todo dia, não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O comentário bíblico diz que essa expressão não temas é a primeira das várias ocorrências que vai acontecer no livro. Ele vai repetir muitas vezes isso, nesse capítulo. É uma expressão que, na realidade, é um convite a não temer. Deus está nos convidando. Mas não temer também é uma escolha. Se eu escolho não temer, eu não posso pegar a coragem numa estante e dizer, vem para cá, entra aqui que você é minha. Não. Se eu escolho não temer, o próximo passo é buscar a promessa divina de nos encorajar. Então eu escolho, Senhor, não temer. Aí eu fecho os meus olhos e digo, Pai, me dê coragem. Porque não sou capaz de peitar o inimigo sem que o Senhor me fortaleça. Pai, me dê coragem. Então, qual o primeiro passo quando a gente decide ter coragem e não temer? Qual é o primeiro passo para atender o convite divino de não temer? Ir a Ele e dizer, Pai, me dê coragem. Maravilhoso isso, não, queridos? Então, por que eu coloquei aqui no tema de hoje promessa e providência? Porque o Senhor promete que vai tirar o medo da gente e vai fazer com que a gente tenha esperança e coragem através do cumprimento de uma promessa, através de uma providência. Qual foi a providência? Enviar o seu Filho Jesus, que é o tema do capítulo, Deus enviando um Redentor, enviar o seu Filho Jesus para nos livrar do poder do pecado. Porque esse medo e insegurança que toma conta da gente muitas vezes tem a ver com o pecado diretamente. O pecado é que promove isso. Imagine se a gente vivesse no céu ou no planeta Terra não caído. A gente teria paz perfeita, completa, porque o Senhor estaria conosco, nada poderia nos tocar. É assim que vai acontecer no futuro. Só que para que essa promessa se cumpra, Deus tomou uma providência. A providência foi enviar o seu Filho Jesus como Redentor do mundo. E Jesus é a promessa de Deus para nós para nos livrar do medo. Para nos livrar do medo. Até que ponto o medo nos abate? Ou até quando ele consegue nos afetar? Sabe até quando? Até o momento em que a gente para de respirar e a inconsciência toma conta. Quando você morre, acaba o medo. Mas muitas pessoas têm medo justamente desse limite maior que é a morte. Porém, o Senhor também providenciou uma promessa até mesmo para aqueles que sabem que vão morrer. Pessoas que estão em estado terminal. Muitas vezes temem a morte. Não querem ter que lidar com ela. Mas o Senhor também, por sua providência, nos dá uma promessa para quem está no leito de dor, esperando a morte. A promessa é: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá
A morte é a maior de todas as doenças do pecado. O pecado trouxe o câncer, a depressão, a ansiedade. O pecado é terrível. Mas a pior doença do pecado é a morte. Mas o Senhor tomou providência para com isso e fez uma promessa. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Deus envia o Redentor do mundo para salvar o mundo e nos libertar do medo. Então, meu irmão, minha irmã, essa semana nós estudamos muito sobre esse assunto. Quero que você feche essa semana pensando nisso. Pai, em Jesus eu lanço fora todos os meus medos. Ore a Deus assim. Pai, por meio de Jesus Cristo eu lanço fora todos os meus medos. Mas eu queria encerrar essa meditação com uma partezinha muito linda, que até no passado a gente até já estudou esse texto, que é o que está no verso 14 do mesmo capítulo, que diz assim: não temas novamente, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o Redentor é o Santo de Israel. E o teu Redentor é o Santo de Israel. A promessa de um Redentor para nós tem como objetivo nos livrar definitivamente do medo. Mas olha que coisa, queridos. Essa expressão, vermezinho, a despeito do amor, está escrito aqui no comentário, a despeito do amor e da honra demonstrados a Jacó, expressos nos versículos anteriores, Deus faz uma avaliação clara de sua condição, tão inferior e indesejável quanto a de um verme. Olha só, apesar da consideração que Deus tem por nós, Ele sabe que a gente é um bando de miserávelzinho, uns vermezinhos. Mas se formos uns vermezinhos que acreditam no amor de Deus e no poder do Senhor Jesus Cristo, nós seremos finalmente libertos do medo. Então a promessa de Deus não é para aqueles que se acham os tais. Eu tenho coragem, eu não tenho medo de nada. Não, não, não. A promessa é para os vermezinhos. A promessa é para aqueles que se humilham diante da sua presença. Porque a promessa também é para os humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando você diz: Senhor, eu tenho medo, me ajuda, nós estamos nos humilhando. Quando você faz isso, você está se humilhando. E ao se humilhar, você potencializa a possibilidade de Jesus responder a tua oração com uma dose de ânimo e coragem que te torne capaz de enfrentar qualquer gigante. Amém? Amado Deus, te louvamos por tuas promessas e por tua providência. Bendito seja o teu nome para sempre, Pai. Porque o Senhor cuidou de tudo. E a gente está aqui usufruindo das benesses que o Senhor providenciou. Pai querido, não é fácil viver nesse mundo. Se não fosse a tua providência, se o Senhor não estivesse constantemente, 24 horas, interagindo com a gente, e se o Senhor não tivesse enviado a Jesus Cristo, nosso Redentor, para nos livrar definitivamente do medo, o que seria de nós, Pai? Viveríamos aterrorizados. Os demônios se responsabilizariam por tirar de nós toda a paz e nos lançar em profundo desespero, mas o Senhor tem nos sustentado, protegido e guardado até aqui. Como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Bendito seja o teu nome para sempre, ó Deus eterno. Entregamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos, humildemente fazemos isso. Oramos, agradecidos por tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Bênção, bênção sem medida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo e a minha oração para você, meu irmão, minha irmã. Nesta sexta-feira, dia de preparação, aproveita o teu sábado. Estreita esses laços de intimidade com o Senhor, tá bom? Grande abraço, se Deus permitir, na segunda-feira, já sabendo, vocês sabem, a segunda-feira às vezes complica para mim, mas se Deus me permitir,
Se eu não conseguir estar ao vivo, vou tentar gravar. Se não conseguir nenhuma das duas coisas, eu aviso para vocês. Mas, conforme a vontade de Deus, assim será. Até lá, se Deus assim permitir, fique na presença do Senhor.